podem dizer assim, mas você anda-se a matar, a cansar-se, aquilo deve ser doloroso e tal. Não. Uma pessoa tira mesmo prazer disto. É verdade. Só quem corre é que se apercebe do verdadeiro prazer. Eu com 11, 12, 13 anos andava por lá a correr e as pessoas chamavam-me exatamente o maluquinho. Se estivesse a trabalhar, ajudar os teus pais, temos que ter uma capacidade de superação, não só física, mas psicológica, para se fazer uma coisa destas, acima do normal. O momento em que nós paramos não é um momento ditado pelo nosso corpo, é um momento ditado pelo nosso cérebro. É o cérebro que diz ao corpo, abranda, não consegues mais. Qualquer prova para mim é um combate. E os checkpoints são apenas batalhas, porque a guerra é a meta. Epá, tu podes ter dores, borrar pela mãe, borrar pelo pai, mas varas no fim. Eu não sou nenhum atleta de exceção, nenhum atleta extraordinário. Mas com um bocadinho de dedicação ao treino, nós conseguimos chegar lá. Eu, ao lado dele, nem aos calcanhares chego, digamos assim, sou uma pequena formiguinha. Sou um atleta vulgar, um atleta vulgaríssimo. Eu sei sempre de maneira diferente, bem, se eles fazem, se alguém fez, porque é que eu não posso tentar? Não sei se vou fazer, mas pelo menos tentar. Acho que é mesmo prazer que é o dinheiro. Estamos aqui a combinar a tática, não deixem ficar o velhote para trás. Pelo menos tu, Daniel. Pelo menos vais comigo. Portanto, estamos aqui em Palmela, vamos fazer agora a parte da tarde da Palmela Marateca. Para trás ficaram... Portanto, já temos 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 etapas. E ainda faltam? São 105. Ainda falta 70 e tal. É instante. Não custa nada. Ou seja, dos 2.700 km. 2.600 e tal, quase 2.700. Faltam 1.900 e tal. Já está claro. Isto agora é um instante. Opa, mas temos... Olha, mas temos que ir embora. Mas temos que ir embora. Bora lá, pessoal. Está tudo. A carrinha vai atrás. Bora. Avisa aí a Ana para vir atrás de nós. Vamos agora. E indicaste o caminho. Vamos embora. Quando o ano ainda ia a meio, João Casal, 47 anos, filho de Vila Nova de Foscoa, estava bem longe de ligar Portugal através de 2.600 km de corrida. 53 dias a correr, ao ritmo de 50 km por dia, numa viagem pelos 18 distritos, por 150 vilas e cidades e mais de 800 localidades. Para mim o conceito de uma volta, e quando estamos a colocar o nome Portugal, para mim só faz sentido se fizer a volta no verdadeiro sentido da palavra. E, tendo Portugal 18 distritos, aliás tem mais, contando com Açores e Madeira, eu fiz questão de passar nos distritos todos e fazer mesmo a volta encostada, mesmo sempre junto à costa, até a Vila Real de Santo António, e depois então junto à fronteira, até Bragança, e depois Bragança, Viana do Castelo e terminar novamente em Matosinhos, foi onde eu comecei. O pessoal vai aqui, mas é à sombra. Quando chegamos ali ao sol, o pessoal deixa e só vamos nós dois a correr. É tudo pessoal novo, olha. Quem é que está cansado aqui, ó pessoal? Ninguém. Ainda ninguém fala. Já está tudo errado, vamos lá. Já estão a perguntar quantos quilómetros faltam e já vão parar aqui na curva. Antes de escolher Portugal como pista de treino, João sabia que queria correr riscos, através de um projeto marcante. Tá, olha, vai ser voltar a Portugal. Vou fazer a volta a Portugal. E depois assim, pá, mas eu para fazer uma coisa destas, só o farei com o intuito de ajudar alguém, que eu tive sempre aquela coisa de ajudar alguém. Então vai ser assim, ou faço esta volta ajudando alguém, ou então não faço. E essa é a motivação, porque se eu não tivesse essa motivação, dificilmente conseguiria fazer este projeto.
A volta a Portugal solidária é apenas uma das muitas ideias que têm passado pelas pernas de João Casal. Fátima, Santiago de Compostela, Lourdes, Vaticano, correto? Ou tenho, por exemplo, e faria isso, quando acabasse a volta fazia isso, se houvesse empresas que me dissessem assim, pá, fazes-nos publicidade e damos, por exemplo, 10.000 ou 20.000 euros a uma instituição solidária. Eu fazia isso logo no dia seguinte. E tinha outro convite, por exemplo, a dar a volta ao mundo. Mas isso aí já é quase impossível, porque estamos a falar já mas penso que eram 2, 3 anos. Este desempregado, dedicado ao colecionismo de notas e moedas, já não consegue imaginar a vida sem o treino. De quase 1000 quilómetros por mês, para habituar a cabeça à solidão da volta a Portugal. Está tudo leque no Pacífico. O pior é quando é mais para a frente. E que maravilha, caramba. Onde é que era? Para trás ficou uma vida de militar, onde João descobriu as meias maratonas, até se tornar um dos melhores atletas portugueses no campo da orientação. Para trás das pernas ficaram também 10 anos num banco e bons investimentos no mercado bolsista. As pessoas podem dizer assim, mas anda-se a matar, a cansar-se, aquilo deve ser doloroso e tal. Não. Uma pessoa tira mesmo prazer disto. É verdade. Eu se tiver, por exemplo, eu tive 2 dias sem correr, foi 2 dias antes de eu começar o projeto. Treinei até 2 dias antes, aqueles 2 dias não fui correr. Já me senti mal. Porque está tão entranhado nas pessoas. Só quem corre é que se apercebe do verdadeiro prazer. Eu fiz algumas etapas com o pessoal, mas a maior parte ainda sozinho. É mais fácil assim. Só podem sempre a conversar, não olha para o relógio, os quilómetros são mais curtos. O pessoal faz uma ginástica de graças, não faz ali até a filmar. Quando comecei a correr lá na minha terra, que é Vilar do Monte, uma terra muito pequena e que, tal como o nome, está rodeada do monte à volta. Eu fui das primeiras pessoas a começar a correr naquele meio pequeno. E eu com 11, 12, 13 anos andava por lá a correr e as pessoas chamavam-me exatamente o maluquinho. Se estivesse a trabalhar, ajudar os teus pais, eras aí feito maluco a correr. Hoje não acredito e já deixei de ouvir essa expressão. Passei de maluquinho a exemplo de superação e exemplo para outras pessoas para se começarem a mexer. O pai António e a mãe Josefina, gente que se acostumou a viver do que a terra dá, juntaram a família para apanhar as últimas batatas. O filho, o tal maluco das correrias pelos montes da freguesia de Barcelos, tem hoje 40 anos e tornou-se a referência portuguesa e um dos melhores atletas do mundo do ultra trail, da ultramaratona e da longa distância extrema. Antes de se tornar um ídolo para milhares de portugueses, Carlos gosta de lembrar o tempo em que era apenas mais um, entre milhares de trabalhadores de Barcelos que eram vistos como os chineses da Europa. Passava muitas horas na fábrica, a minha alimentação era lá a máquina das sandes e das Coca-Colas e a casa era praticamente só dormir e acabava por ter pouco tempo para mim e para a família e quando chegava saturado e queria comer, descansar e dormir. Rapidamente estou com um maço de tabaco por dia, passando anos com 2, com 96 quilos, um nível de conforto tal que me estava a matar aos poucos, como dizia. Eu recordo que tinha que subir todos os dias lá em casa a 32 graus e tinha que parar a meio para ganhar fogo, portanto é inacreditável. A grande ultramaratona que temos que fazer é inverter tudo isto, não é? E começar outra vez a mexermos e a perder esse peso e a ganhar mobilidade novamente. O miúdo de Vilar do Monte, que começou a trabalhar no têxtil com apenas 13 anos, fez-se afinador de máquinas, mas quando a força asiática se espalhou pelo mundo, os vales do Cávado e do Ave foram atingidos pelo desemprego e pelo colapso da indústria têxtil.
Hoje, a última morada de trabalho de Carlos Sá, deixada ao abandono, é um espelho da crise que bateu à porta desta região. Olhei para mim, bem, o que é que eu sei fazer? Toda a vida fiz têxtil. A única coisa que eu sei fazer, além disto, é o meu hobby, que é o alpinismo, que é a montanha. E por que não trabalhar em alpinismo urbano, em trabalhos verticais. Carla e Marco, cheguem à recepção, se faz favor. Com o apoio de João Garcia, que colaborava com um clube de Barcelos dedicado ao alpinismo, a partir de 2009, Carlos Sá mergulhou de cabeça nas ultramaratonas extremas. Espalhados pela casa, há vestígios dos últimos anos de treinos e de conquistas nas ultramaratonas mais duras do mundo. Uma delas dá pelo nome de Badwater. São 220 km de corrida no inferno do Val da Morte da Califórnia. Para se correr uma Badwater não há treino possível para se fazer isto. Portanto, temos que ter uma capacidade de superação, não só física, mas psicológica, para se fazer uma coisa destas, acima do normal. Tenho lido bastante, por exemplo, mesmo do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista médico, sobre o que é que faz um vencedor. E há artigos científicos muito interessantes, recentes, que dizem que provavelmente aquilo que faz um vencedor é o cérebro. São efeitos psicológicos, e se calhar não só psicológicos, mas fisiológicos a nível cerebral. Porque quando estamos a enfrentar um desafio, o momento em que nós paramos não é um momento ditado pelo nosso corpo, é um momento ditado pelo nosso cérebro. É o cérebro que diz ao corpo: abranda, não consegues mais. Aquilo que eventualmente faz um ganhador ou um campeão é essa capacidade que o cérebro tem de, perante uma situação em que se parece estar no limite, ser capaz de ousar ir um pouco mais além e de desafiar esse limite. Pensei sempre de maneira diferente. Bem, se eles fazem, se alguém fez, porque é que eu não posso tentar? Não sei se vou fazer, mas podemos tentar. Ele tem esse fascínio, ou essa curiosidade, ou essa atração, digamos, por essa superação, mas não é obcecado. Por exemplo, olha um detalhe da corrida do ano passado, com 23 horas e tal de corrida, a subir a 2.500 metros, que é onde está a meta, e às tantas, numa das curvas, é uma das estradas sinuosas de montanha, e às tantas, numa das curvas, está um pedregulho enorme no meio da estrada, tinha caído lá do alto da montanha, e o Carlos disse-me: ó Pedro, chegou a tua hora de fazer uma boa ação. E eu perplexo o quê? Vai ali tirar aquele calhau, senão ainda pode algum carro que venha por aí despistar-se por causa disso. Como é que este tipo, ao fim de 23 horas aqui, horríveis, mais doloroso que se pode imaginar, se está agora a preocupar com um pedregulho de 10 ou 15 quilos que está ali no meio da estrada? O inferno do Val da Morte é realmente único, porque são as temperaturas mais altas que se registram no hemisfério ocidental, de maneira que nós enfrentamos temperaturas de 53 graus. Eu recordo que o ano passado, quando cheguei ao Val da Morte com uma semana de antecedência, eu corri 1 hora, no primeiro dia que lá estive, estava completamente exausto, estava com as narinas e os lábios completamente todos esgotados, e pensei, bem, no que é que eu me vim meter, eu se calhar não me vi bem o desafio que isto era, e se calhar mais vale pensar 2 vezes e ir já para casa. Para dar uma ideia, é um bocadinho como se estivesse a abrir o forno de uma padaria ou de uma pizzaria, vem aquele bafo quente que parece que queima, é enfrentar isso durante horas e sentir aquele calor entrar pelos poros todos, pelo nariz, pelos ouvidos, parece que entra pelos olhos, que entra por toda a parte. É uma sensação sufocante. A primeira sensação que se tem é de que é insuportável.
Carlos Sá vive da corrida, dos patrocínios e da organização de eventos desportivos, mas nunca mais esqueceu o primeiro grande teste de uma nova vida. Em 2010, nos 170 km do Grande Raid dos Pirineus, cruzaram-se a maior tortura e a maior alegria deste aventureiro. Era a primeira vez que eu corria 170 km e com cerca de 70 km estava com os pés completamente em sangue. Cometi um erro na escolha de umas palmilhas e foi um autêntico desastre. Mas quando isso começa a acontecer e eu estou na frente da corrida, estou com os três primeiros, dava-se uma passada, era um autêntico as facas, a entrar pelo pé dentro e eu tinha que suportar toda aquela dor. Não quis desperdiçar aquela oportunidade, consegui superar todo aquele sofrimento e acabei mesmo por vencer essa prova e chegar em primeiro. Nunca sofri tanto na minha vida e duvido que vá sofrer durante uma prova. O corpo de Carlos Sá tem-se adaptado a todos os cenários do planeta e o português tornou-se um todo-terreno de nível mundial. Faltam agora explorar os mares e no próximo ano tenho outro desafio espetacular, que é atravessar toda a Groenlândia. Portanto, lá está, é um balde da morte, todo ele congelado. Portanto, o prazer é que eu vou tirar daquilo. Só a preparação para isto, só o conhecimento que eu vou ter que reter e o tipo de treino que eu vou ter específico para isto, já me dá um gozo tal que aqueles 9 dias a atravessar toda a Groenlândia só tem explicação para quem pratica exatamente este desporto. Eu não gosto de dizer que são heróis. Para mim, um herói é, por exemplo, um bombeiro que salva uma pessoa. Isso é um herói. Eles, para mim, são heróis. São autênticas máquinas, autênticos atletas e, digamos, são ídolos. Para mim, são ídolos. Prontos. Vocês estão com ar cansados. Cá para mim... Bom dia, Sidónia. Tudo bem? Já comeste? Está tão bonito. Tudo bonito. Estadinho. Ora bem. Vamos lá então. João Oliveira, 36 anos, já gastou 5 dias de férias para correr uma prova em Óbidos. E 8 dias passaram a correr na vitória dos 300 km da Transhumânia, depois de 57 horas, sem qualquer paragem no deserto de Oman. Os 24 dias vão todos embora. Então tive que pedir dias à Direção-Geral a ver se me dava e deu-me, por acaso já me respondeu. Eu pedi 5, deu-me 7. São mais 7 dias para que o técnico do estabelecimento prisional de Chaves possa correr mais 300 km na Jordânia. Eu posso escolher uma de 100, senão vão dizer que sou fraco. Se for para 200, olha, não é fraco, não é forte. Então vou logo para não reclamar, é 200, é 300. Também mesmo que claro, era 300, sem oficinar sempre 300. Ora, tive sorte de ficar em primeiro, um dos primeiros ali em Oman. E agora vou, se consigo fazer o mesmo êxito na prova externa aqui na Jordânia. Queres fazer lá fora o que vais trabalhar, vais estudar? Normalmente vou trabalhar e continuar os estudos. Trabalhar é como os pais. Na prisão de Chaves, todos conhecem os feitos do superatleta flaviense, vencedor da Spartathlon do ano passado. Uma ultramaratona de 246 km que liga as cidades de Atenas e Esparta. Mas para os outros, João Oliveira é um perfeito desconhecido. Fiquei contente, pelo menos em termos de cultura desportiva, já começa a ouvir ao de cima, que apareceu no Quem Quer Ser Milionário uma pergunta sobre mim, sobre a Grécia. Não sei como, mas olha, por mim se lembraram de mim ali no Quem Quer Ser Milionário. E qual era a pergunta?
A ultramaratona de Spartato foi vencida por um português. Quem foi? Era o Nelson Ebra, o A, o B era eu, João Oliveira, o C, Francis Jericoelo, e o era o D era um jogador não sei quem. Opto pelo João Oliveira, mas eu acertei por casualidade. Se tivesse lá o Carlos Sá, acertei e estávamos dando uma. Já ia em 1000 e tal euros. Uma pergunta já com 1000 e tal euros. Quem olha para o aspecto aparentemente normal de João Oliveira está longe de imaginar um passado de 6 anos de forças militares de elite. Primeiro nas operações especiais e depois nos comandos. Quem nas forças especiais, eu estive em duas, dizem que são as mais duras. Eu quis experimentá-las. E levei-me pela, claro. A gente tem que sentir para ter e não é fácil. E lá aquilo baseia-se mais na psicologia. Se um indivíduo não ser forte psicologicamente, pode ser muito bom fisicamente. Vi lá indivíduos robustos, a certeza pegavam em 3 de mim e não se cansavam e corriam e nunca conseguiam chegar ao fim. Depois da vida militar, João tornou-se guarda prisional, mas quis ir mais além e acumulou um curso de psicologia clínica e um mestrado em medicina legal. Nesse tempo de estudante e guarda na prisão de Custóias, o atleta ia a correr 16 km para o trabalho com uma mochila carregada com 5 kg de areia. E mal saía do estabelecimento prisional, juntava-se aos vários grupos no parque da cidade do Porto durante 3 horas de corrida. As regras da vida militar continuam coladas ao corpo de João. Todos os dias, o psicólogo começa a treinar às 6 da manhã e regressa à corrida ao fim da tarde. São 300 km por semana de pura sensação de liberdade. Objetivos, planos de vida, coisas assim, confirmações, decisões, é tudo no treino. Ou seja, tu pensas na tua vida enquanto corres. Enquanto corre. E nunca dou uma informação, assim, ok, eu aceito. Não, aceito amanhã ou passado, mas primeiro tinha que correr. Quando o ano ainda ia a meio, Pedro Coelho, 46 anos, professor de Educação Física de Castelo Branco, estava há um mês de realizar um sonho chamado Ultra Trail do Monte Branco. Não estou preocupado com classificações, estou preocupado em chegar ao Monte Branco, tenho 44 horas de limite para fazer aquela prova, é extremamente ambiciosa, são 168 km. A prova mítica do Ultra Trail, que para muitos é considerado como os Jogos Olímpicos, digamos assim, do trail. Só para teres ideia, pré-inscrevem-se 9.000 pessoas para poder correr 2.300. Pedro é o espelho de uma maioria que tem crescido de ano para ano. Uma maioria incapaz de ir ao limite quase insuportável de Carlos Sá e João Oliveira, mas que procura pequenas vitórias através de desafios pessoais. Eu, quando comecei há 4, 5 anos, tenho um bocado a noção que possivelmente haveria uma prova de trail por mês em Portugal. E neste momento, em cada fim de semana, há 2 ou 3 provas de trail. É uma coisa... O crescimento foi exponencial. Provavelmente não houve nenhuma modalidade que tivesse crescido tanto, quer em número de praticantes, quer em número de provas. Se calhar isso aconteceu pelo apelo que também eu tive, não é? Quando se experimenta, fica, digamos assim, um bocado este vício de andar em locais que de outra forma não andaríamos lá. O trail caracteriza-se um bocado por isso, por andarmos em locais onde a forma mais fácil ou mais rápida de progredir será ou correr e às vezes a caminhar.
sou nenhum atleta de exceção, nenhum atleta extraordinário. Mas com um bocadinho de dedicação ao treino, um bocadinho de foco naquilo que são os nossos objetivos, nós conseguimos chegar lá. E para passar para lá? Ah, obrigado, força. Virou aqui a televisão? Senão... não dizer nada. Pois, se não fosse isso... Vocês vão até ao fim, não? É que não há lá ninguém à nossa espera. Não vejo. Isto é acessível a qualquer pessoa bem preparada, uma pessoa de 20, 30, 40 anos, em boa condição física, consegue fazê-lo, porque o nosso organismo está preparado para isso, nós temos capacidade para isso e os nossos antepassados faziam. E isso ainda está nos nossos genes. O problema é que, entretanto, a sociedade moderna afastou-nos disso, da capacidade de correr durante muitas horas, ou de enfrentar um calor extremo, ou de subir a grandes altitudes e enfrentar condições climatéricas muito adversas, mas isso ainda está lá nos nossos genes. Não ouço nada, ainda não vi nada. A sirene! Não há sirene, não há nada. Olha, vocês, é para acabar, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter problema. Esquecemos a carteira, temos que ir para as vamos lá embora. Afinal, olha, deu menos 4 km, que é aquilo que eu vou fazer amanhã, que é para aprender. Isto agora? Isto agora? Vai ser. O recuperador aqui já. Toalhinha, camisola, mudo-me, 15 minutos, 20 minutos de alongamentos, estou pronto para começar outra. Amanhã de manhã são 30 e tal. Hoje deu 50, de manhã foram quase 27. Aqui eram 29, mas depois com aquele corte ali ia até a Marateca, portanto ficou mais curto. E já só faltam então 1000 e... Vai ver. Senhora, esta equipa não falha. 2 mil quilómetros. Uma coisa não. São 2 quilómetros com os zeros à frente, o zero não representa nada. Eu não sei porque é que as pessoas se assustam tanto. Isto foi ontem que comecei, não?